Olá pessoal, professor Alex Bruno. Na aula de hoje vamos estudar o assunto função afim, representação gráfica e zero da função. Antes de começarmos, eu quero mandar um abraço para a galera que assiste aí ao meu canal em Moraes Almeida e em Massachusetts, Ohio. Então vamos começar. O gráfico de uma função, de um modo geral, ele vai representar a trajetória da função à medida que o valor da variável x vai modificando. Então vejamos aqui esse exemplo, no item A. f de x vai ser igual a 2x mais 1. Lembrando a você que a função afim vai ter essa forma aqui, ax mais b, né? O a vai estar sempre multiplicando o x e o b vai estar aqui isolado, né? Vai ser o valor chamado de valor fixo. Então, vamos verificar como faz a representação gráfica da função afim. Uma das maneiras de representarmos graficamente a função afim é a seguinte. Você substitui no lugar da letra x alguns valores e obtém aqui o resultado da função, que é o valor numérico da função. Então, você obtém aqui alguns resultados e aí obtemos pares ordenados. Quando x é igual a 1, o seu resultado correspondente vai estar aqui. Quando x é igual a 2, teremos um resultado correspondente e assim para cada valor do x, nós temos um resultado correspondente, formando assim pares ordenados. E assim nós poderemos representar cada par ordenado graficamente, formando assim o gráfico da função. Vejamos aqui. Vamos atribuir a x alguns valores. Para x igual, por exemplo, a menos 2. Quando x é igual a menos 2, qual é o valor numérico da função? Então, vamos substituir. Onde tem a letra x, vamos colocar o número menos 2. f de menos 2 é igual a 2 da fórmula, vezes o menos 2, que é o atual valor do x, mais 1, que é da fórmula. f de menos 2, então, vai ser igual a 2 vezes menos 2 é menos 4. Menos 4 mais 1. Então, f de menos 2 vai ser igual a menos 3. Temos, então, aqui a primeira representação. Quando x for igual a menos 2, o resultado do f vai ser igual a menos 3. Quando x for igual a menos 1, vamos atribuir a x valores em ordem crescente. Temos aqui menos 2, o próximo é menos 1, depois vem o 0, 1, 2 e assim por diante. Então, agora, quando x for igual a menos 1, temos aqui f de menos 1 vai ser igual a 2 da fórmula, vezes, no lugar da letra x, nós vamos colocar o valor menos 1 e mais 1, que é da fórmula. f de menos 1 vai ser igual a 2 vezes menos 1 é menos 2, e mais 1. Então, menos 2 mais 1 é menos 1. Quando x for igual a menos 1, o seu resultado correspondente é menos 1. Coincidência. Agora, quando x for igual a 0, qual é o valor da função? f de 0 vai ser igual a 2, que faz parte da fórmula. Estamos usando aqui esta fórmula. Então, temos o 2 vezes x. O x é igual a 0, 2 vezes 0 mais 1, que é da fórmula. f de 0 vai ser igual a 2 vezes 0 é 0, e 0 mais 1 resta 1. Quando x for igual a 0, o resultado correspondente é 1 positivo. Agora, quando x for igual a 1, qual é o seu resultado correspondente? X igual a 1, nós vamos ter f de 1 vai ser igual a 2, que faz parte da fórmula, vezes 1, que é o valor do x, mais 1. Então, f de 1 vai ser igual a 2 vezes 1 é 2, e mais 1. Quando x é igual a 1, o f de 1 vai ser igual a 3. Eu peço a você agora que pause o vídeo e obtenha os valores referentes a x igual a 2, x igual a 3 e x igual a 4. Então, temos aqui, quando x é igual a 2, o valor correspondente é 5.
Quando x é igual a 3, o valor correspondente é 7. E quando x é igual a 4, o valor correspondente é 9. Agora vamos guardar essa informação para podermos representar graficamente a função f de x igual a 2x mais 1. Para representar graficamente uma função, você necessita construir aqui com uma régua e caneta ou régua e lápis o gráfico cartesiano, né? Aqui no eixo, na vertical, temos o eixo das ordenadas, que é o eixo y, e aqui na horizontal, o eixo das abscissas, que é o eixo chamado eixo x. E agora vamos representar cada par. Olha, quando x é menos 2, o y é menos 3. Né? Temos aqui, ó, sempre que tivermos o f de x, vai ser representado no eixo y. Então, vamos procurar o x igual a menos 2. Ó. O valor negativo para x vai ficar aqui da direita para a esquerda. Então, temos aqui o menos 1, menos 2. Agora, quando x é igual a menos 2, o f de x vai ser menos 3. E o menos 3 é representado aqui na vertical, ó, para baixo. Menos 1, menos 2 e menos 3. E agora nós vamos pontilhar o eixo x e y até eles se encontrarem. Temos aqui, primeiro ponto, que é o par ordenado menos 2 e menos 3, está representado. E agora nós vamos representar na sequência o segundo par ordenado, menos 1 e menos 1. Quando x é igual a menos 1, o valor correspondente de y, que é o f de x, é menos 1 também. Então, temos aqui a segunda representação. Então, o segundo par ordenado está representado também. Agora, quando o x for igual a 0, o valor correspondente ao y é 1. Então, x igual a 0, o seu correspondente está em cima do eixo y. E vamos prosseguindo. Quando x for 1, temos aqui o y igual a 3. Então, vamos ligar aqui, ó, x igual a 1, y, 1, 2, 3. E vamos fazer a correspondência desses valores. Quando x for igual a 2, o seu correspondente é 5. Então, temos aqui, ó. Quando x for 3, o seu correspondente é 7. E assim por diante. O gráfico da função agora vai ser uma ligação entre todos esses pontos aqui em comum. Vou tracejar uma linha reta que passa por todos esses pontos em comum. Com o auxílio de uma régua, nós conseguimos representar graficamente a trajetória da função. Este aqui, então, é o gráfico da função afim. No segundo caso, novamente, para podermos representar graficamente a função da forma menos x mais 3, nós vamos atribuir a x alguns valores e obter o seu resultado respectivo. Então, para x, por exemplo, igual a menos 1, qual vai ser o seu valor correspondente? Uma informação importante é que o valor dado a x é você que vai atribuir. Então, não importa a escolha que você vai fazer, se vai ser primeiramente menos 1, se vai ser primeiramente o número 0. O que é interessante que você faça é que, dado o valor que você escolher, os números seguintes sigam uma sequência. Então, se você escolher o número menos 1, como eu, o próximo valor a ser atribuído vai ser 0, e o segundo 1, depois 2, 3 e assim por diante. Qualquer que seja o valor que você escolher para começar a substituir o valor x, os próximos devem seguir uma sucessão numérica. Então, para x igual a menos 1, nós temos f de menos 1 vai ser igual a menos, que é da fórmula, o valor do x aqui é menos 1, então vamos ter menos o menos 1, e mais 3, que é da fórmula. Menos com menos resulta em positivo, mais, então nós temos que f de menos 1 vai ser igual a 4. Quando x for igual a menos 1, então, o seu resultado correspondente é 4, que irá ser representado, inclusive, no eixo y. Agora, quando x for igual a 0, qual vai ser o seu resultado correspondente? X igual a 0, temos f de 0
vai ser igual a menos 0 mais 3. Então, f de 0 vai ser igual a 3. Quando x é igual a 0, o seu valor correspondente é 3. E agora, ó, pausa o vídeo aí e obtenha um resultado referente a x igual a 1. Eu vou prosseguir então aqui, ó. Quando x for igual a 1, o seu valor correspondente será o seguinte. F de 1 vai ser menos, que é da fórmula, 1 mais 3. Então, menos 1 com 3 resulta em 2. F de 1 vai ser igual a 2. E os próximos resultados. Quando x for igual a 2 e quando x for igual a 3. Quando x for igual a 2, o seu resultado correspondente vai ser 1. E quando x igual a 3, o seu resultado correspondente vai ser 0. E agora vamos adotar essas informações para representar graficamente. O valor do x será representado no eixo que fica na horizontal. E o valor do f de x vai ser representado na vertical. Dados os valores de x e de f de x, vamos fazer a representação gráfica. Quando x for igual a menos 1, o seu correspondente é igual a 4. Então, vamos representar. O x, ele indica aqui na horizontal. X igual a menos 1, y vai ser 4. 1, 2, 3, 4. E agora, vamos fazer aqui os pontilhados, ligando a representação das coordenadas, tanto em x quanto em y. Então, temos aqui o primeiro par ordenado, menos 1 e 4, representado por esse pontinho aqui. Agora, quando x é 0, y vai ser igual a 3. Então, x igual a 0 fica bem aqui no centro do eixo. Y igual a 3. 1, 2, 3. Então, o segundo ponto do par ordenado está representado aqui. Quando x for igual a 1, o seu correspondente é igual a 2. X igual a 1, y igual a 2, e vamos fazer aqui uma ligação entre eles. Agora, quando x for 2, o seu correspondente vai ser 1. E quando x for 3, o seu correspondente será 0. E agora, com o auxílio de uma régua, nós vamos ligar esses pontos e fazer aqui a representação gráfica da função, menos x mais 3. Com a ajuda de uma régua, nós representamos graficamente a função. Se você voltar ao vídeo e comparar os dois gráficos, você vai observar o seguinte. O primeiro gráfico, a reta ela vai ser indicada subindo da esquerda para a direita. Esse segundo gráfico aqui, a reta está descendo da esquerda para a direita. Uma observação interessante é que o valor do componente que multiplica o x interfere na representação gráfica. Então, lembrando que a função afim é do tipo ax mais b. Toda vez que esse valor a for positivo, a representação gráfica vai ser uma reta que sobe da esquerda para a direita. Toda vez que o valor do a, nesse caso bem aqui, o a vai ser igual a menos 1, toda vez que for negativo, o gráfico da função vai descendo da esquerda para a direita. Raiz da função afim ou zero da função afim. Então, a raiz de uma função afim, no caso, vai ser o valor de x que faz com que dê zero na função. Então, por exemplo, aqui nós temos a função do tipo f de x é igual a x menos 2. A pergunta é o seguinte, qual o valor de x que faz dar zero nessa conta aqui? Faz com que f de x seja igual a zero. É fácil perceber que x igual a 2 vai anular essa conta. Então, o x igual a 2 vai ser o zero da função, certo? Então, basicamente, para encontrarmos o zero da função afim, basta nós considerarmos essa função como se fosse uma equação igual a zero. E aí você isola a letra x e descobre o valor da variável que faz dar zero na conta. Vamos a alguns exemplos. Então, olha só, exercício de fixação. Calcule o valor da raiz da função.
Temos a segunda questão que pede também o seguinte, calcule o zero da função. Então é o seguinte, pedindo a raiz da função ou pedindo o zero da função é a mesma coisa, só mudou o nome, mas está pedindo a mesma coisa. Então o que significa a raiz da função? Qual é o valor de x que faz dar zero nessa conta? Então vamos fazer o seguinte, ó. F de x, você considera aqui essa equação, ó, x mais 3, como sendo igual a zero. E você já admite que é igual a zero. E agora você descobre qual o valor de x que faz dar zero na conta. Ó. X, isolando o x, ó, 3 está positivo, passando para o outro lado fica negativo. X vai ser igual a menos 3. Então, x igual a menos 3 é a raiz desta função. No segundo exemplo, g de x vai ser igual a x menos 5. Então, você já admite que x menos 5 é igual a zero. E agora, qual o valor de x que faz dar zero nessa conta? Então, ó, passando menos 5 para o outro lado, nós temos x vai ser igual a mais 5. Então, x igual a mais 5 é a raiz dessa função. Agora aqui, modificou um pouquinho o procedimento, ó, o h de x vai ser 2x mais 6. Então, novamente, 2x mais 6 você iguala a zero. E agora você vai isolar a letra x. Então, passando 6 para o outro lado, nós temos aqui, ó, 2x é igual a menos 6, o 6 está positivo, passando para o outro lado fica negativo. Agora, x vai ser igual a menos 6 sobre 2. Por quê? O 2 está multiplicando o x, passando para o outro lado fica dividindo. E agora, finalmente, o x vai ser igual. Olha, 6 dividido por 2 é 3. E o sinal negativo procede. Então, temos aqui, ó, o x igual a menos 3 vai ser a raiz desta função. E para finalizarmos, temos aqui, ó, f de x vai ser igual a menos 4x mais 8. Então, vamos fazer o seguinte, ó, iguala menos 4x mais 8 a zero. E agora, vamos isolar a letra x e obter o seu valor que faça dar zero na conta. Agora, passando o 8 para o outro lado, nós temos menos 4x é igual a menos 8. Agora, x vai ser igual a menos 8 sobre menos 4. E dividindo menos 8 por menos 4, nós temos 2. Então, x é igual a 2, é a raiz desta função. Perceba que para cada função, nós temos uma raiz diferente. A questão 2 pede o zero da função, como já foi explicado, é o mesmo procedimento, que na verdade a raiz da função é a mesma coisa que o zero da função. Então, f de x é igual a x menos 10. Qual o valor de x que faz dar zero nessa conta? O zero desta função é x igual a 10. E nesse caso aqui, ó, menos x menos 5. Então, nós temos o seguinte, ó, menos x menos 5 é igual a zero. Menos x, 5 está negativo, passando para o outro lado fica positivo. Nós temos menos x é igual a 5. Eu não quero saber quanto é menos x, eu quero saber quanto é x. Então, multiplicando por menos 1 em ambos os membros, nós temos que mais x é igual a menos 5. Então, x igual a menos 5 é o zero desta função aqui. Essa terceira questão estará na tarefa da semana também. Verifique se x igual a 2 é raiz da função. Para saber isso, ó, será que x igual a 2 é a raiz da função? Para saber isso, basta você substituir o número 2 no lugar aqui da equação. Se der zero na conta, sim, o 2 é raiz da função. Se você substituir aqui x igual a 2 na operação e não der zero, então o x igual a 2 não é raiz da função. Vejamos, vamos substituir, então, aqui, ó, f de 2 vai ser igual a menos da fórmula, o 2 que nós estamos substituindo, mais 2 que é da fórmula. F de 2, nesse caso, vai ser, ó, menos 2 com 2, deu zero. Então, x igual a 2, sim, ele é raiz desta função. Quarta questão, verifique se x igual a 3 é zero da função. g de x igual a menos 3x menos 9.
Então, novamente, para saber se ele é o zero da função, basta a gente substituir o número 3 no lugar da letra aqui e fazer o cálculo. Se der zero na conta, sim, o 3 é raiz, né? No caso é zero da função. Se não der zero, né? Ele não é o zero da função. Vamos substituir então. G de 3. De onde eu tirei esse 3, né? É para testar ó, se esse valor ele vai fazer dar zero na conta. Então, menos da fórmula, o 3 que é da fórmula, e no caso vamos substituir no lugar da letra x esse valor aqui. Menos 9. Então, menos 3 vezes 3 vai dar menos 9. E menos 9 novamente. Menos 9 com menos 9 resulta em menos 18. Não deu zero na conta. Portanto, x igual a 3 não é zero desta função aqui. Tarefa da semana, você pode perceber que as questões que estão apresentadas aqui foram explicadas no vídeo, então você tem que assistir o vídeo e fazer conforme está lá. Então, representar graficamente as funções. Segunda questão, calcule a raiz das funções. Terceira, calcule o zero das funções. E nós vamos ter uma questão de verificar se o valor dado é raiz da função. Então, desejo a vocês bons estudos, uma ótima semana e até a próxima.